Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o programa Concerto de Ideias de hoje e nós estamos num ambiente diferente. Saímos do nosso cenário convencional e estamos aqui na Clínica Royale Premium, na cidade de São Roque, no interior paulista, para trazer para você novamente assuntos interessantes, curiosos, polêmicos, mas certamente assuntos que fazem a diferença na sua vida. Você já ouviu falar em vício na adrenalina? Viciados em adrenalina? Pois é, isso tem se tornado cada vez mais comum. Hoje em dia, para aliviar o estresse, a agitação do dia a dia, as pessoas têm recorrido à prática esportiva e encontraram aí os esportes radicais. O que de repente poderia ser muito interessante, acaba se tornando um problema para muitas pessoas que viciam na adrenalina. Acompanhe a reportagem especial de hoje. Muitas pessoas passam o dia agitadas, correndo contra o tempo. Outras preferem essa agitação para fugir da rotina. Escalam montanhas, saltam de paraquedas, exploram correntezas, pisam fundo no acelerador. E não há problemas em realizar essas atividades. Porém, é preciso tomar cuidado para não se tornar um dependente delas. Uma das principais características do viciado em adrenalina é a repetição de atividades que trazem a sensação de prazer e bem-estar. Essas sensações deixam uma memória química no corpo, o que pode levar até a dependência. O coração disparado garante mais sangue aos membros para reagir a diversas situações, além de provocar sensação de prazer em conjunto com a endorfina. Esse vício está ligado diretamente a certos neurotransmissores, substâncias liberadas e absorvidas por neurônios, que possibilitam a comunicação entre eles. O principal deles é a dopamina, neurotransmissor ativo no circuito do prazer. Esse circuito determina o que os cientistas chamam de recompensa, um mecanismo de aprendizado para que as pessoas repitam atividades prazerosas. Mas, cuidado, é essencial um bom condicionamento físico e mental, pois essas atividades levam os praticantes a desafiarem os seus limites e os expõem a condições extremas, como altura, velocidade e profundidade. Pois é, no programa de hoje a gente conversa sobre isso, o vício na adrenalina. Será que isso é real? Acontece com muita frequência? Você conhece alguém que é viciado em adrenalina? Isso é bom ou isso é ruim? No programa de hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. E para conversar com a gente, está aqui conosco hoje a psicóloga Juliana Assis. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, Bettina. Seja muito bem-vinda ao Concerto de Obrigada. Ideias. A Juliana é formada em psicologia pelo NASP Campus São Paulo e também em terapia cognitiva comportamental, né? E ela trabalha como coordenadora do SEPSI Serviço Social, que funciona na zona sul de São Paulo. Falei certo, Juliana? Isso, serviço de psicologia. Ok, você trabalha lá já há quanto tempo? Há 8 anos eu estou lá. É uma clínica e nós temos tanto a parte de atendimento individual, clínico, como também palestras, treinamentos que a gente oferece para alguns grupos. Ok. E também está conosco aqui o Bruno Moreira. Tudo bom, Bruno? Tudo ok, Bettina. Seja bem-vindo ao Concerto de Ideias. Muito obrigado. O Bruno, ele é formado em Educação Física pela Faculdade FEFISO de Sorocaba, São Paulo. É isso, Bruno? Correto. E também é personal trainer e é especialista em performance humana e atletas de alto nível, Bruno. Correto, isso E tem aí mesmo. uma rede de academias também, né? Correto. Trabalha já há quanto tempo nessa área, Bruno? Nós estamos aí nessa batalha aí há 12 anos já, nessa área de academias. Trabalhamos também com o pessoal de alta performance, atletas. A gente está sempre buscando aí inovar. Aham, ok. E para a gente começar a nossa conversa aqui, o que é o vício na adrenalina? Isso aí é mais uma adrenalina, é uma liberação de um hormônio, né, através de sensações diferentes. Às vezes, na primeira sensação, por exemplo, você vai pular de paraquedas, no caso. A adrenalina vai lá em cima, tem uma injeção muito grande de adrenalina, sempre na primeira vez, né? Isso é uma defesa do corpo também. No caso, aumento da frequência cardíaca, ocorre um aumento da pressão arterial, dilatação da pupila, enfim, são algumas reações fisiológicas dessa adrenalina. Que resultam, né, Exatamente. da injeção de adrenalina, né? Isso, é. Mas essa questão no organismo, Juliana, ela é bastante comum. Né? Como o Bruno Sim. falou, que é uma questão de defesa também. É uma resposta que o nosso organismo tem diante de situações de risco, de perigo. Então, isso é normal, é inato. Mas na questão do vício, a pessoa ela fica em busca constante, frequente dessa sensação, do que gera, né, o risco.
Então, aí ela já saiu um pouquinho fora do que é normal, das sensações naturais que a gente tem, né? As corriqueiras, né? Aquelas que são Exatamente. para proteção, para defesa mesmo, né? Sim, É uma sim. busca constante por isso, por essa sensação. Sim, né? tem a parte de prazerosa também, de praticar alguma atividade que cause emoção. Mas aí, quando a gente fala em vício, essa pessoa ela já está saindo desses limites saudáveis, né? E quando que a pessoa começa a identificar, ou ela não identifica que ela é viciada em adrenalina, Bruno? É muito difícil, Identificar? né? A pessoa mesmo que tem esse vício, é difícil dela identificar porque acaba ficando normal para ela, né? Acaba ficando comum. Saltar, enfim, atividades que... Enfrentar situações de risco. Exatamente. E o problema é que ela vai procurando cada vez mais desafios, mais perigosos, para estar buscando. Porque na primeira vez é comum, depois vai ficando... desculpa, na primeira vez É inédito, é é novidade. inédito. Aí na segunda vai ficando mais fácil, na terceira já perdeu a graça. Aí ela tem que buscar uma outra tipo de atividade, onde pode até arriscar a vida, né? E normalmente as pessoas que estão à volta que acabam identificando esse vício, nem sempre o próprio Viciado. Exatamente. Você trabalha com academia, você consegue conviver com pessoas que desenvolveram esse vício ao longo dos tempos ou não? Temos também. Tem tanto pessoal, às vezes nem sempre com esportes de Esportes risco, radicais? esportes radicais. Às vezes a pessoa, na própria sala de musculação, a gente encontra pessoas que são viciadas em excesso de exercício também. Na questão de adrenalina também pode ter essa questão, né? Excesso de atividade física, Excesso de né? atividade física também. Porque fora a adrenalina, nós temos a questão da Dopamina. dopamina, exatamente, que é um outro hormônio, que é o que gera o bem-estar da pessoa. Então né? a combinação das duas, da adrenalina com a dopamina, é que dá aquela sensação de... Exatamente. A adrenalina, os impulsos que a adrenalina gera, eles não são muito confortáveis, né? Porque é taquicardia, sudorese, aquele frio na barriga e tal. E a dopamina, ela vem, então, com aquela sensação de recompensa, de que você conseguiu superar aquele desafio, entendeu? Uau, foi o máximo esse desafio. Exatamente. Sei lá, saltar de paraquedas, fazer alguma atividade radical. Então a pessoa acaba buscando sempre algo superior para poder ter a sensação de novo. A sensação de novo. E você consegue perceber, Juliana, por tua experiência, né, em psicologia, as pessoas que você atende, com quem você conversa, que nos últimos tempos isso tem aumentado? Sim, bastante. As pessoas têm buscado mais? Sim, buscado novas emoções, né? Hoje a gente vive num momento, assim, do mundo que as pessoas, elas estão em busca da felicidade, né? Então, o importante é ser feliz e para isso elas encontram todos os meios possíveis para tentar encontrar essa realização, né? Porque, na verdade, na nossa vida a gente tem momentos de felicidade, a gente não tem felicidade plena. E algumas pessoas, elas não conseguem lidar com a frustração, lidar com coisas difíceis, problemas difíceis, e aí elas querem estar sempre suprindo isso de alguma forma. E os esportes radicais, eles acabam sendo uma válvula de escape, né? Eles são saudáveis para a nossa saúde, é gostoso você estar em meio à natureza, fazer alguma coisa diferente. Mas isso, né, pode gerar um problema dependendo do grau de intensidade que essa pessoa chega nessa busca frenética, né? É importante a gente deixar claro que nós não estamos aqui falando que não deve ser feito, né? De forma Praticar nenhuma. esporte radical, Bruno, né? Não é isso. É só que é preciso ter Exatamente. cuidado para que isso não seja em excesso ou não chegue a tal ponto que a pessoa se veja, de repente, viciada na adrenalina. Exatamente, viciado e às vezes pondo em risco a própria vida, né? Às vezes ela perde um pouco, vamos dizer, da noção do perigo também. Né? E isso é muito comum, né? Porque a pessoa quer tanto aquela sensação, quer tanto aquela emoção, passar por aquilo, que ela perde a noção do risco. Exatamente, perde mesmo. Vai ficando fácil, então a autoconfiança que é o problema. Conforme você vai realizando as atividades, você vai tendo aquela autoconfiança que você pode sempre se superar. Em algum momento... Isso pode não acontecer, né? Exatamente, pode ser prejudicial aí. Pode ser uma falha. Pode acontecer uma falha, né? Com certeza. A Juliana falou pra gente sobre o momento em que vivemos, onde as pessoas não têm mais tolerância a frustrações. E acabam tentando buscar, de alguma forma, uma superação para isso. Isso. E daí os esportes radicais entram para suprir essa necessidade. Exatamente, exatamente. O Bruno falou um aspecto interessante, né, que é essa questão da autoconfiança, porque existe um perfil também das pessoas que buscam esportes radicais, não são todas as pessoas que gostam. As pessoas que buscam isso e têm talvez até uma tendência de ficarem muito
vinculadas e viciadas nesse tipo de atividade são pessoas que têm um perfil exploratório, que gostam de coisas novas, que gostam de novidade e estão sempre querendo se superar de alguma forma. Então, elas sempre estão buscando a superação dos próprios limites, assim. Sim. Então, existe um perfil de pessoas que tem mais a tendência, né, a desenvolver isso. Ok. A gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui, a gente já volta para continuar conversando. Daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo para continuar falando com o Bruno e com a Juliana sobre esse vício que tem sido tão comum, o vício na adrenalina. Não sai daí que a gente já está de volta. Estamos de volta com o Concerto de Ideias, falando hoje sobre vício em adrenalina. No primeiro bloco, nós conversamos com o Bruno e com a Juliana, que estão conosco aqui, e fizemos aí um apanhado geral do que seria esse vício em adrenalina, o que leva as pessoas a se viciarem dessa forma, né? Essa busca constante por esportes radicais, por essa sensação, né? Pela liberação de adrenalina no organismo e como as pessoas podem reagir a isso. Agora nós vamos acompanhar um quadro especial que nós temos aqui no programa, que chama o quadro Na Prática, onde os nossos repórteres vão à rua, vão conversar com as pessoas para poder entender na prática como funciona o assunto que nós estamos tratando aqui. E o Gustavo Santos foi conversar com um viciado em velocidade, olha só. Na prática de hoje veio até o Hotel Fazenda Parque dos Sonhos. O hotel fica na divisa entre a cidade de Socorro e Bueno Brandão. A gente vai conversar agora com o José Eduardo, que há 3 anos é gerente de atividades aqui no hotel. Tudo bem, José? Tudo bem, você? Conta pra gente quais são as atividades aqui que o Hotel Fazenda oferece. Olha, tem diversas atividades do segmento de aventura, né? Como tirolesa, rapel, arvorismo, rafting, boia cross, e também atividades de ecoturismo, como trilhas, cachoeiras, turismo rural, como cavalgada, passeio de trator. Então são diversas atividades aí dentro dos produtos que o hotel oferece. E qual é o público que mais procura as atividades que trazem mais adrenalina? Então, o público hoje é bastante diversificado, até por conta de a gente conseguir oferecer produtos para todos os tipos de públicos, né? Então não tem nada em específico. Geralmente o Hotel Fazenda são mais famílias e assim, mas as atividades são praticadas por todos os tipos de públicos, idosos, crianças, adolescentes, todos os tipos de público hoje buscam essas atividades que são muito legais, assim. Agora, para a gente experimentar na prática, qual seria a atividade que você indicaria aí para a gente realizar? Olha, hoje a gente preparou para você a nossa tirolesa voadora, tem 1 quilômetro de extensão, 120 metros de altura e você vai gostar bastante, é muito legal. Vamos lá então? Meu Deus. Não tá com medo não, né? Ah, de leve, né? Já teve alguma pessoa que deu aquela paralisada ou por causa do medo e aí depois continuou? Talvez as tirolesas, por terem 1 quilômetro de extensão, pela altura, rapel também, porque é uma atividade que às vezes depende um pouco mais da pessoa, então às vezes o pessoal tem um pouco mais de dificuldade.
Mas de um modo geral, toda essa adrenalina acaba sendo benéfica para a pessoa, né? Que depois tem um resultado de superação, uma satisfação muito boa e eles querem fazer de novo e quer fazer uma às vezes maior ainda. Então o resultado no geral é positivo, é muito legal. Ninguém deixa de fazer por conta desse medo. Bom, foi muito legal participar dessa primeira parte, mas ainda não acabou. Essa que a gente fez agora é voador, né, o estilo voador, e agora a gente vai participar de um outro estilo que é o estilo sentado, que é o mais tradicional que a galera sempre faz. Então vem comigo. Ele dá a opção aqui de andando ou correndo. Vamos com adrenalina, né, galera? O interessante é que da primeira lá que a gente fez, da voador, que a gente desce deitado, e aí depois vem pra essa, é que a adrenalina é maior sempre na primeira, né? E eu acho que é isso que é o barato que vicia as pessoas na adrenalina. Então na prática de hoje fica por aqui e até o próximo programa. Pois é, no primeiro bloco nós tínhamos falado em saltar de paraquedas e coisas do gênero, né? Agora a gente acompanhou aí um viciado em velocidade, em kart, Fórmula 1. Isso também se caracteriza, Bruno, como vício em adrenalina? Sim, com certeza. Porque ali você tem a, a velocidade, libera essa adrenalina também, né? aham. O medo, como eu posso dizer, a pessoa tem que ficar focada no que ela está fazendo, nos outros carros, enfim, então ela tem que estar muito atenta. Concentração, né? Concentração. Então, o corpo libera muita adrenalina nesse tipo de atividade. E é fácil viciar em adrenalina, Juliana? Então, como nós falamos, né, existe um perfil de pessoas que tem uma tendência maior em se viciar. Mas eu acredito que todas as coisas que dão pra gente uma sensação de prazer e recompensa são coisas suscetíveis de que a gente acabe ficando predisposta a Sim. buscar sempre, né? Então, eu acredito que não é fácil ser viciado em adrenalina, mas eu acredito que todas as pessoas que experimentam algum tipo de esporte radical e gostem daquilo, com certeza elas vão continuar buscando outras práticas, outras Mais radicais experiências. ainda, né? Sim. Mas também é possível praticar esportes radicais de uma maneira moderada, não é, Bruno? Segura também, Exato. né? Sim, Não é, Bruno? Dá para fazer isso? Exatamente, com certeza. A questão é quando a pessoa começa a fazer muitas vezes, isso acaba se tornando um habitual, uma rotina, né? Então, se ela não tiver aquilo, parece que faz falta no dia a dia dela. Ela fica a semana toda no trabalho esperando o final de semana para ir se aventurar, né? E isso pode ser encarado, de repente, como uma patologia, como uma doença, esse vício em adrenalina? Chega a esse nível, Juliana? Se começar a trazer prejuízos para a rotina dessa pessoa, se ela não conseguir mais cumprir os compromissos dela, não conseguir mais ter um andamento normal da vida devido a essa busca, né, pelas atividades, sim, pode ser considerado um patológico, porque aí já está tirando a normalidade da vida dela, está desequilibrando algo que é importante também, que são as atividades, os compromissos e tudo mais, por uma outra coisa que é mais voltada ao lazer. E o tratamento para o viciado em adrenalina é semelhante ao tratamento de um dependente químico? Sim, sim, porque todos os vícios, eles afetam a nossa questão comportamental, psicológica da mesma forma. Então, o tipo de tratamento seria o mesmo. Psicoterapia, talvez uma medicação também, dependendo do nível, né, de
de ansiedade que essa pessoa vai ter devido a não estar praticando as atividades na frequência que ela gostaria. Então, é da mesma forma. E a presença da família é fundamental nesse processo também. Com certeza, porque como o Bruno falou, outras pessoas que vão identificar, porque a pessoa que está passando pelo problema... Não consegue, né, Bruno? Sim, Não e ela consegue. está presa àquilo, na verdade, é um ciclo, né, que já se formou. Então, a família tem um papel importante porque vai começar a sinalizar e mostrar para essa pessoa que está saindo do normal. Aham. Que precisa voltar para a realidade, para a Exatamente. normalidade, né? Isso mesmo. Mas é possível e necessário, sim, praticar exercício físico de uma maneira moderada, equilibrada, não é, Bruno? É necessário Com isso. certeza, é pro bem-estar de todos, né? Todo mundo tem que achar uma atividade que lhe dê prazer, né? Pode ser uma sala de musculação, pode ser um kart, pode ser uma corrida, né? Tudo isso a gente vai ter uma Bicicleta, liberação, uma natação, bicicleta, alguma coisa assim? exatamente, que é a dopamina, que é um outro tipo de neurotransmissor, que é o que gera a sensação de bem-estar. É ela que é importante para a gente se sentir bem, né? Então, ela é necessária no dia a dia das pessoas. Não Com em níveis certeza. tão elevados como a gente falou de um viciado em adrenalina e nessa sensação, mas para que a gente tenha uma vida saudável, uma vida equilibrada, ela também precisa ser liberada, né? Exatamente, com certeza, para tirar o estresse do dia a dia, né? Hoje a gente vive aí num mundo com muito movimento, muita agitação, muito trânsito, né? Então a gente tem Muita que informação também, muita né? informação. E Então, o momento ali da atividade física na academia ou, sei lá, ao ar livre, é um momento de relaxamento também, de você se desligar um Exatamente. pouco, né, você vai dessas responsabilidades, às Todas, vezes né? esmagadoras. Aham. você vai se encontrar com você mesmo. Tem que achar o que lhe dá prazer. E é interessante porque é exatamente como você fala, né? Uma atividade física que de repente faz bem para uma pessoa pode não ser tão agradável para outra. Então tem que encontrar aquela que a gente mais gosta para a gente começar a praticar de verdade, né? Exatamente. Tem pessoas que não gostam de ficar numa sala correndo dentro de uma esteira, mas adora correr no campo, correr no parque. Então tem que, desde que seja uma atividade física, né? Pode ser qualquer uma. E é sempre importante a gente destacar, Bruno, que é necessário conversar com um profissional antes para poder fazer uma avaliação, um profissional médico, um personal trainer, para que a pessoa tenha noção de como está o corpo para poder fazer a prática esportiva, não é? Exatamente, é muito importante essa avaliação médica ou do profissional da educação física, é muito importante mesmo. Às vezes a pessoa tem uma patologia de coração e não sabe, né? Aí a gente vai estar identificando antes dela ter algum outro problema mais sério também. Ok. Voltando sobre o vício em adrenalina, é possível sobreviver a isso? Passar pelo tratamento e ter uma vida normal, Juliana? Claro, com certeza, com certeza. Na terapia, essa pessoa ela vai redescobrir algumas outras coisas que também podem gerar prazer na vida dela. E também, talvez, lidar com questões difíceis que ela está tentando fugir através desse vício. Porque o vício, ele tem meio que uma função do vício, né? Ele tira você dos problemas, é uma válvula de escape. Então, essa pessoa ela precisa talvez encarar as coisas que ela precisa mudar na vida dela de outra forma, não fugindo. Então, a terapia vai ajudá-la nessa reconstrução aí de uma nova rotina, de um novo jeito de ver a vida. Ok. E é importante que a família fique muito atenta ao comportamento das pessoas que fazem parte, né? Porque como o Bruno bem falou, aquele que é viciado em adrenalina não se percebe como um viciado. Né? Então são as pessoas que convivem com ele que vão perceber, de repente dar alguns toques, conversar, tal, até encaminhar para um atendimento, para um tratamento, né, Juliana? Isso mesmo. Porque às vezes a pessoa já perdeu o poder de escolha dela, então sozinha ela não vai conseguir falar, não, eu não vou mais fazer isso, eu vou diminuir os níveis, né, de adrenalina que eu tenho buscado, e às vezes vai precisar realmente da ajuda de um profissional para ajudá-la a se encaixar novamente. Ok. Para a gente fechar de uma forma bem prática, para quem está nos acompanhando, qual seria a principal característica que um familiar deve observar para identificar se a pessoa está ou não viciada em adrenalina? Ou se precisa ou não de ajuda? Eu acho que a característica principal seria os prejuízos que estão trazendo para os compromissos. Então, assim, se essa pessoa está deixando de trabalhar por causa das atividades, gastando dinheiro demasiadamente, então um dinheiro que é, às vezes, para outras coisas, ela está gastando, porque as práticas dos esportes radicais não são baratas, né? Então, ela precisa perceber isso, como que está o andamento geral da vida dessa pessoa. E um indício é esse, quando as coisas começam a ficar irregulares. Então, tô depositando muito
naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto, eu estou deixando outras coisas a desejar. Então, a família, a pessoa, né, ela acaba deixando de ter aquele convívio familiar para ficar sempre com o grupo, com as pessoas que ela faz o esporte e tudo mais. Então, são essas, eu acho que as características principais que a família precisa começar a perceber. Se essa pessoa está se afastando, está ausente, está muito voltada a esse tipo de... Ok. Bruno, alguma dica especificamente para quem, de repente, pratica o esporte radical? Para que fique atento, de repente, pode estar nos acompanhando? Exatamente. Eu acho que a dica que tem que ficar para o pessoal aí é sempre estar se policiando, ver se você não está exagerando muito na questão dos riscos que você está correndo, se você não está se dedicando muito, né? Tomando todo o seu tempo nessas atividades. Tem que saber regrar as coisas. Se você vê que está saindo do controle... Sinal de alerta. Sinal de alerta. Tem alguma coisa errada. Exatamente. Vamos fazer uma releitura aí das suas atividades. Ok, rever as prioridades, né? Exatamente. Ok, gente, muito obrigada por ter estado conosco no Concerto de Ideias. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Quem sabe a gente volta a conversar numa outra oportunidade, né? Com certeza. Com certeza. E obrigada a você pelo carinho, muito obrigada pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui e volta na próxima semana. Eu te espero. Até lá!